Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 6/10, vamos trabalhar com o caderno 2, que é esse aqui, do Educar para Valer, tá bom? As páginas 26 e 27. Já abre na página para para vocês acompanharem a explicação, tá bom? Na página 26, está mandando vocês relerem o texto da página 25. Não é da 25, é da 24, tá bom? Aqui foi um erro aqui no livro. Vou reler o texto, vocês já conhecem essa história, porque nós trabalhamos com ele a semana passada, tá bom? O Guaraná. Numa aldeia indígena, um casal teve um filho muito bonito, bom e inteligente. Era querido por toda a tribo. Por isso, Jurupari, seu pai, começou a ter raiva do filho, até que um dia se transformou em uma cobra, permanecendo em cima de uma árvore frutífera. Quando o menino, ainda criança, foi colher um fruto desta árvore, a cobra atirou-se sobre ele e o mordeu. Sua mãe já o encontrou sem vida. Ela e toda a tribo choraram muito. Enquanto isso, um trovão ribombou e um raio caiu junto ao menino. Então a índia-mãe disse: É Tupã que se compadece de nós. Plantem os olhos de meu filho, que nascerá uma fruteira, que será a nossa felicidade. Assim fizeram, e dos olhos do menino nasceu o Guaraná. Então, esse texto é um texto narrativo, né? Uma lenda. Lendas são aqueles textos que vão passando, né? De geração em geração, ninguém sabe quem foi que inventou. Isso? Então, agora na página 26, vamos para a atividade. O texto lido é narrativo. Por que é narrativo? Porque está nos narrando uma história, porque tem personagens, porque tem um enredo, tem um conflito ali, né? Tem o tempo, tem o espaço, então por isso que é um texto narrativo. Aí na letra A está perguntando: quem participa do texto? Quem conta a história? Quem está contando essa história aqui é um narrador personagem ou é um narrador observador? Aí você escreve aí. C. Onde aconteceu o fato narrado? Qual foi o espaço? Foi aonde? Foi na floresta? Foi em casa? Foi na cidade? Aí você escreve aí. Qual foi a situação que complicou a vida do garotinho? Teve alguma situação aqui que complicou a vida do menino. Que situação foi essa? Aí você escreve aqui. E como termina essa história? Então, todas essas perguntas a gente tem no texto, tá bom? 2. O texto lido é uma lenda que tenta explicar a origem de uma fruta, o guaraná. Observe como o texto conta isso, respondendo às informações pedidas. Quem nasceu? O que aconteceu depois do nascimento do garoto? O que a mãe fez depois da morte do filho? O que aconteceu após o enterro dos olhos do menino? Então, quem lê o texto com atenção já sabe responder isso aqui, não precisa nem voltar lá, tá bom? E aí vem a questão 3. A questão 3 está perguntando: todas as frases do texto são. Aí você tem que voltar no texto. Todas aquelas frases que tem lá são afirmativas, negativas, interrogativas ou exclamativas? Aí você marca o X aí porque você já sabe esse assunto, né? 4. Por que você acha que essas frases são dessa forma? Se você marcou a afirmativa aqui, você vai dizer por que você marcou a afirmativa, por que as frases são afirmativas. Da mesma forma, se você marcou negativa, interrogativa ou exclamativa, tá bom? 5. O texto apresenta alguma fala de personagem? Quando os personagens do texto falam, tem um sinalzinho que a gente sempre observa, né? Antes do início da fala do personagem tem um travessão. Então, observem lá. Algum momento do texto tem lá um travessão? Algum personagem foi falar? Se sim, você vai copiar a frase que a personagem falou aqui, tá bom? 6. Relembre quais são os pronomes pessoais retos. Já estudamos os pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Na letra A, quais desses pronomes estão no texto Guaraná? Então você vai ter que voltar, pode até grifar, pode até circular se vocês quiserem. Quais desses pronomes tem lá no texto? Quando você encontrar lá no texto, você circula para ficar melhor. Aí você vai copiar eles aqui. B. Quais desses pronomes não aparecem no texto? Vão ter alguns pronomes aqui que não aparecem de jeito nenhum no texto. Quais são? Aí você escreve aqui nessa linha. 7. Desafio. O pronome ela substitui nomes. No texto ela, que está lá na linha 6, que vocês também já sabem contar as linhas, substitui qual palavra? No texto, na linha 6, tem a palavra, tem o pronome ela. Ela está substituindo qual nome? Aí você escreve aqui o nome, certo? Na linha 9, também temos um pronome pessoal reto, que é o nós. Esse pronome está substituindo quem? Que nós é esse que está lá no texto? Aí você vai escrever aqui. E aí temos aqui um segundo texto.
Teseu e Minotauro. A lenda de Teseu e Minotauro menciona que Atenas tinha uma dívida com Minos, rei de Creta. Por conta disso, a cidade enviava jovens ao labirinto do Minotauro para alimentar a criatura. Egeu, o rei de Atenas, tinha um filho chamado Teseu, que pediu para se unir aos jovens que seriam encaminhados ao labirinto. O objetivo de Teseu era matar o monstro e dar fim ao sacrifício dos atenienses. Estando em Creta, Teseu uniu-se a Ariadne, filho de Minos, e ela lhe ensinou como sair do labirinto. Teseu matou o Minotauro e obteve grande prestígio. Ao retornar a Atenas, tornou-se rei. Então, estamos falando aqui de mitologia grega, né? Temos os mitos aqui. Então, vocês vão ler o texto com atenção e aí vamos responder. Número 10. O fato que dá origem à história é... Como que originou essa história? Aí vocês vão ler aqui as 4 alternativas e marcar apenas uma. E o número 11. Como Teseu conseguiu atingir seu maior objetivo? Também tem no texto. Só é ler e copiar, tá certo? Então, por hoje é só. Não esqueçam que o texto está na página 24, tá bom? Faça essa tarefa com dedicação e capricho. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima aula.